Boa tarde, quinto ano. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a região mais bonita do nosso país, né? Que é a nossa região Nordeste. É a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático por possuir um contraste entre secas e cheias. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, quando o cultivo de cana-de-açúcar, que era o produto maior da nossa agricultura, começou a decair. Observando o mapa do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea, pois é banhada pelo Oceano Atlântico. Essa região faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Ela é formada por 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Vamos conhecê-los. Maranhão. Sigla MA, capital São Luís, e tem uma área de 331.983 km². Piauí, capital Teresina, a sigla PI, e tem uma área de 251.529 km². Ceará, sigla CE, capital Fortaleza, e tem uma área de 148.826 km². Rio Grande do Norte, sigla RN, capital Natal, e tem uma área de 52.797 km². Paraíba, sigla PB, capital João Pessoa, e tem uma área de 56.467 km². Pernambuco, nosso Pernambuco, sigla PE, tem a capital de Recife e uma área de 98.312 km². Alagoas, sigla AL, capital Maceió, e tem uma área de 27.768 km². Sergipe, sigla SE, capital Aracaju, e tem uma área de 21.910 km². E por último, a Bahia, que é o nosso maior estado. A sigla BA, capital Salvador, e tem uma área de 567.295 km². História da formação da região Nordeste. O Nordeste foi primordialmente habitado pelos indígenas, que antes da colonização ajudavam os europeus na extração do pau-brasil, em troca de especiarias, como espelhos, facas, e essa troca a gente chamava de escambo. Foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados devido às constantes batalhas contra senhores de engenhos. A região do Nordeste foi palco do descobrimento do Brasil. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta do ano de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na cidade atual de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil, e logo em seguida veio a produção da cana-de-açúcar, necessitando de mais mão de obra escrava nas lavouras. Com isso, foram trazidos negros africanos para trabalharem no cultivo e na produção de açúcar nos engenhos. Anos depois, surgiram outros imigrantes para trabalhar, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Nordeste. Demografia. Como já vimos, a região Nordeste é composta por 9 estados e sua extensão é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando cerca de 18% da área do Brasil. Conforme a pesquisa realizada pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina totaliza 53.081.950 habitantes, compondo cerca de 28% da população no Brasil. Sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado, e seu crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é maior que a população rural, correspondendo a 73%. O estado da Bahia é o estado mais populoso, com aproximadamente 14.016.906 habitantes, e Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste, com cerca de 2.068.017 habitantes. Os étnicos. A miscigenação étnica e cultural do indígena,
do branco e do negro foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa miscigenação étnica não aconteceu de forma uniforme. Em alguns estados, como no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, predominaram os caboclos, que é a mistura do branco mais o índio. E em outros estados, como na Bahia e no Maranhão, predominaram os mulatos, que é a mistura do branco com o negro. Existe também os cafusos, que é a mistura do negro mais o índio, também muito presente no estado do Maranhão. Aproximadamente um quarto da população dos nordestinos tem origem europeia, sobretudo portuguesa. Essa mistura de povos contribuiu para a nossa diversidade cultural, composta por manifestações variadas, como festas típicas, danças, ditados populares, religião, entre outras. Com essa diversidade de culturas surgiram diferentes grupos que são característicos da região Nordeste. São eles: jangadeiros. São pessoas que se dedicam à pesca marítima, uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos, embora eles insistam em conservar seu ofício. Os jangadeiros existem no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte e em outros pontos do litoral nordestino. Rendeira é a pessoa que realiza atividade artesanal, feita na maioria das vezes por mulheres. Com mãos ágeis, as rendeiras vão trançando vários tipos de renda. Essa é uma das mais bonitas manifestações de artes do nosso povo. Coletor de coco. Desfruta e limpa os coqueiros usando o sistema de rodilha de fibras naturais. Manufatura. O nordestino comumente chama ele de tirador de coco. Vaqueiro. É a figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina. Seu trabalho é árduo e contínuo. Passa grande parte do tempo montado a cavalo fiscalizando as pastagens e o gado, levando-o muitas vezes por dezenas de quilômetros até os bebedouros. Sua vestimenta é de couro para se proteger da vegetação cheia de espinhos. Barranqueiro. Vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. É chamado também de barqueiro. Na proa do barco leva a carranca. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.